Vamos lá, pessoal. Eu sou Leonardo Araújo, esse canal é Vinopax, e hoje vamos falar de vinho do Porto. Eu estou aqui com LBV Porto Ferreira 2015, mas antes de a gente falar do vinho, vamos conversar um pouco sobre vinho do Porto, tá? A gente sabe que vinho do Porto tem vários estilos, tem vinho do Porto branco, tem branco seco, branco doce, tem os portos tintos, mas vamos nos concentrar nos tintos hoje, que é o que a gente tem aqui. Existem duas grandes linhas de vinho do Porto, tá? Você tem os rubis e os tawny entre os tintos. Vamos falar então dos tawny, que é o que eu não tenho aqui, tá? O tawny, ele é um vinho do Porto que ele tem uma coloração mais acastanhada, né? Todos eles já têm essa característica, que é uma característica de envelhecimento. E o que a gente percebe nos tawns, né? Você tem o tawny comum, que é esse que a gente chama de tawny, vem escrito tawny no rótulo, e na linha dos tawns, desses vinhos que são envelhecidos, você tem os vinhos de 10 anos e os vinhos de 20 anos. Esse tempo, esse 10 anos, esse 20 anos, é o tempo médio que tem naquela garrafa. Num tawny de 10 anos, você tem um percentual de vinho de 5 anos, um percentual de vinho de envelhecimento de 10 anos, ou um percentual de vinho de 30, de 40 anos. Ao combinar tudo isso, resultou em 10 anos. Então você pode concluir que um tawny 20 anos, um porto 20 anos, que é a melhor maneira de dizer, ele tem de média 20 anos. Você pode ter um vinho de 50, de 60, 70 anos ali, num pequeno percentual, compondo aqueles 20 anos. São vinhos que já estão envelhecidos e ainda podem envelhecer um pouco mais. Diferente dos tawns, que já tem essa cor atijolada, castanhada, os portos rubi têm uma coloração mais jovem, mais vívida, e mais rubi mesmo. E você tem eles rotulados como rubi, que são os mais simples. Aí você tem, via de regra, os LBVs, os Later Bottle Vintage, que é o que nós temos aqui. Esse é um 2015 LBV, já começa a ser safrado. Né? Nos rubis geralmente não consta safra. Nos LBVs já consta safra. E você tem os vintages, que são os vinhos que só são feitos em safras especiais. Você pode ter LBVs todos os anos, os vintages não. Para ter vintage, tem que ter uma safra considerada excepcional, tá? E, obviamente, eles costumam ser mais caros. Existem alguns outros nomes que as vinícolas usam para dar algum destaque especial. Em geral, esses nomes são vinhos que estão entre o Rubi e o LBV. Estariam numa qualidade intermediária entre essas duas categorias, tá? E você, no preço, você identifica. Uma outra coisa que eu quero falar sobre vinho do Porto é sobre em que taça tomar. E existe um hábito antigo de tomar em taças pequenas, muito pequenas, e que se assemelham às vezes com taça de licor ou com taça de shot. Gente, não é a melhor taça para tomar vinho do Porto. Eu quero lembrar você que os vinhos do Porto mais baratos no Brasil estão na casa dos 50, dos 60 reais. Difícil achar um vinho do Porto de 50 reais. Então são vinhos que já começam mais caros e só vai crescendo o preço. Então vamos procurar usar uma taça que permita aproveitar todo ele, inclusive o aroma. Se você usar uma taça muito pequena, não vai ter muito espaço para volatilizar e vocês poderem sentir a complexidade dos aromas desses vinhos. Então o ideal é usar uma taça. Se você não quiser uma taça Bordeaux de 25 centímetros de altura, achar que é muito grande para um vinho do Porto, ainda assim, porque a gente tem essa coisa na cabeça que ele não pode ser uma taça tão grande, você pode usar uma taça como essa aqui, que é uma taça Bordeaux, mas de envergadura menor, né? Também tem a opção que é uma taça como essa. Essa taça aqui não é uma tacinha pequena de vinho licoroso. Ela é uma taça ISO, da International Standard Organization. As taças ISO foram criadas para ser um padrão internacional, como o nome já diz, é da International Standard Organization. E ela traz um bojinho mais largo, afinando em direção ao nariz, aqui em direção à boca da taça, que é onde a gente vai cheirar. E também ela é pequena o suficiente para que ela não incomode tanto, aí uma visão minha, eu acredito que ela foi criada de forma não tão grande, que é para você poder degustar muitas ao mesmo tempo. Então, se eu deixar várias provas aqui, se tiver 10 amostras de 10 vinhos e 15 vinhos diferentes, ela não vai ocupar tanto espaço, não vai criar tanta confusão que uma taça grande criaria. E ela também é bem portátil,
para que possa ser levada com você, para você, vamos imaginar que você é um profissional do vinho e você precisa ir a 10 vinícolas diferentes, 5 vinícolas diferentes, fazer várias visitas e provar vários vinhos. É uma taça muito prática, ela é portátil, ela vai, né, por ser pequena, é fácil de transportar. Então, eu estou optando hoje por tomar numa taça para vinho tinto de envergadura intermediária, tá? E vamos então servindo aqui. Ah, mais um detalhe para falar, né? Ele vem o SLBV veio numa caixa. Ele é um Porto Ferreira. Ferreira é um nome muito conhecido de vinho do Porto no Brasil. E ele veio numa caixa, dando a entender que é um vinho especial, que é alguma coisa especial da vinícola. E então, já quero ir servindo aqui o Porto Ferreira para falar mais alguma coisa sobre ele. Ele tem 20 graus alcoólicos, tá? É um pouco mais do que vinho tranquilo. Ele tem, então, uma alcoolicidade maior que vem do uso de álcool vínico. Como é que é? Então, para a gente simplificar bem a coisa, está acontecendo a fermentação, é um vinho de uvas muito maduras e você quer interromper a fermentação antes que as leveduras consumam todo o açúcar, para que ele permaneça doce. E aí você usa álcool vínico para interromper. E isso aumenta a graduação alcoólica. O vinho do Porto pode atingir, por lei, até 22 graus. Então aqui temos 20 graus. Nossos vinhos do dia a dia costumam ser 13, 13,5. Então isso exige algum cuidado. Se você está acostumado a tomar meia garrafa de vinho por vez, procure não tomar a mesma coisa de vinho do Porto. Se você é uma pessoa que toma mais que eu, que costuma tomar uma garrafa inteira por vez, então procure não tomar uma garrafa inteira, porque o efeito com maior graduação alcoólica vai ser maior. E aí você não está acostumado àquele álcool todo. Não gosto, não é meu hábito também tomar vinho do Porto, tomar só esse golinho. Eu vou procurar tomar mais cada vez que eu abordar a minha garrafa. Porque eu acredito que vinho do Porto é para ser tomado assim, não numa quantidade ínfima, como pelo menos como foi me apresentado a primeira vez vinho do Porto quando eu era muito jovem. Eu rapidamente percebi que é um vinho gostoso e que vale a pena ser tomado numa quantidade um pouco maior. Considerando a diferença de graduação alcoólica de, vamos imaginar, 13, 3,5 para 20, você toma 2/3 da porção que você tomaria do seu vinho tranquilo. E aí você está numa zona de segurança em que você não vai beber demais álcool, né? Então vamos passar a prova desse Porto Ferreira LBV 2015. A cor dele, realmente ele é um vinho bem escuro, denso, você não consegue ver através dele. Ele tem uma cor bem fechada, ele é daqueles rubis, mas um rubi bem fechado. Ele não apresenta envelhecimento, ainda que ele tenha 5 anos. É um vinho jovem, ele tem um leve halo mais claro, mas não chega a ser de envelhecimento. Vale a pena num vinho que tem uma graduação alcoólica maior, a gente dá uma olhada nas lágrimas, porque a gente vai ver que realmente elas descem muito lentamente e ele chega a dar uma escurecida na taça, porque ele adere, né? Até a cor dele adere também à taça. Exatamente, as lágrimas começam a descer com lágrimas que tem cor. Vamos ao aroma então. Para mim, com alcaçuz, com menta. Dá para falar em frutas negras como ameixa. E, e a gente pega a presença da madeira, um chocolate amargo no final. Como esperado em boca, é um vinho bem encorpado. Você percebe bem doce também. Ele ocupa bem a sua boca. Tem uma surpreendente acidez que equilibra o conjunto. E diferente dos portos mais simples, um LBV já não te ataca, você sente o peso, sente o calor, mas ele não é ataque alcoólico. Você sente o saborzinho da grapa, do álcool vínico, mas ele não chega a fazer um punch, ele não chega a esquentar a sua boca, sentir aquele calor intenso, aquela queimação de grapa. Você sente redondinho na sua boca esse calor e o final correto, sem amargor,
limpíssimo, com uma permanência intermediária. Então tá aí, degustamos o Porto Ferreira, esse vinho conhecido na versão LBV dele, 2015, e para um vinho que custa na casa de R$ 150, tá interessante. Ele é o Porto Ferreira, ele tá na faixa mais barata daquela sua categoria. Então, entre os LBVs, esse aqui é um dos mais baratos, tá? Um LBV de R$ 150 é a entrada dos LBVs. Tem LBV que pode atingir o dobro dele. Ele é um 2015, ele ainda envelhece esse vinho, ele tem toda a condição de ficar mais 5, 10 anos e fechado, sem desarrolhar, e ser um bom vinho e que faz uma boa evolução. Em relação a portos, depois que você abre, não há um consenso na literatura, você encontra todo tipo de informação quanto ao tempo que dura um vinho aberto, um porto aberto. O que não dá para fazer é o que eu já vi muita gente fazer na vida, que é passar um ano tomando a mesma garrafa de vinho do Porto. Isso é 6 meses, é certeza que a última vez que você tomar, o vinho vai ser completamente diferente da primeira e muito inferior, decrépito em relação ao vinho que você abriu. Minha experiência pessoal é que eles podem vir aguentar até 30 dias na geladeira. Só pega, rearrola de novo aqui, do jeito que dá, e eles aguentam um pouquinho mais de geladeira. O fato de eles serem fortificados com álcool vínico permite uma guarda maior do que um vinho comum, que é 2 dias no máximo. 2 a 3 dias, no máximo, um vinho tinto tranquilo. O Porto aguenta mais, vai aguentar aí 10 dias, 15 dias, muito bem. A partir daí, um pouco aí vai ter o feeling para matar a garrafa. Como eu gosto de tomar vinhos do Porto na proporção de 2/3 do que eu tomo no meu vinho normal, em 2 ocasiões eu vou tomar meu vinho do Porto. Então ele não vai ficar 20 dias, 30 dias na minha geladeira. Mas pessoas que preferem tomar menos do que isso em vinho do Porto, às vezes abre como o último vinho de uma sequência longa, de uma refeição completa, e até pensando já em harmonização, faltou falar também, né? Vinho do Porto, já traz aqui na garrafa e está correta a informação. A harmonização padrão de vinho do Porto é com queijos azuis e com chocolate. Preferencialmente esses vinhos do Porto Rubi ou LBV Vintage, vamos pensar em chocolates mais amargos, tá? Vai ficar excelente a combinação também. Então o chocolate por semelhança, doce com doce, e o queijo azul é pela oposição à harmonização. Então um queijo que é bem salgado e bem forte, com um vinho bem doce e bem forte, tá? Então não esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal, deem um like, curtam, sigam a gente no Instagram e vem com a gente construir o mundo vinho sem pose.